Bom dia, meus amores. Eu quero começar essa videoaula fazendo uma pergunta para vocês. Vocês conhecem aquela frase, eu só sei que nada sei? Pois é, essa é a frase mais famosa do filósofo Sócrates, né? Que é o nosso próximo assunto em filosofia. Nós vamos ver a vida de Sócrates, o que ele estudou, o que ele acreditava. Primeiro, a gente vai ter só fazer essa introdução mesmo, para entender a importância que Sócrates teve para a filosofia e para o pensamento ocidental num geral, né? Ele é considerado um dos maiores nomes da filosofia clássica, né? Junto com Platão, que inclusive foi discípulo de Sócrates, e junto com Aristóteles. Ele é famoso por ter contribuído para os primeiros estudos dessa área da filosofia, né? Sendo inclusive considerado o patrono da filosofia ocidental. Então, gente, ele se imortalizou ao desenvolver, né, as ideias, pensamentos que foram construindo a cultura de pensar, a cultura da forma de pensar do mundo ocidental. Tal era a importância do Sócrates. Ele moldou as primeiras formas, né, a partir do pensamento dele, do que ele acreditava, foi se construindo, né? Porque a nossa forma de pensar hoje, tudo que a gente pensa é uma construção de milhares de anos, né? Ele é muito importante para o pensamento ocidental, para o mundo como ele é hoje, né? Inclusive, ele era tão importante que o Platão, o discípulo dele, acreditava que o Sócrates era o responsável, né, por levar a filosofia para uma direção mais ética, né, mais ética e mais política. Ele foi um filósofo assim de tanta importância que a história da filosofia grega clássica ela é dividida em pré-socráticos, né, que a gente já estudou, lembra? Os filósofos da natureza, eles eram filósofos pré-socráticos, porque eles vieram antes de Sócrates. E os pós-socráticos, que são diversos, a gente vai estudar mais para frente, em outros anos, né? Por agora vamos focar no Sócrates, que era o cara. Então, gente, ele foi acusado de corromper a juventude, né? E acusado de não reconhecer os deuses, porque realmente ele não reconhecia os deuses. E ele passava isso para a juventude. Ele queria usar a razão, né? Para explicar o que acontecia no mundo. Como todo filósofo, ele não mais aceitaria uma explicação mitológica. Então, ele foi acusado de corromper a juventude, e pior ainda, além de corromper a juventude, não acreditavam nos deuses, né? Então, ele foi condenado à morte. Porém, ele decidiu se matar antes, né, dos carrascos, digamos assim. De acordo com o Sócrates, a gente tem que ver que reconhecer a nossa ignorância é o primeiro passo para buscar a verdade. Por isso, a frase que eu falei lá no início, lembra? Só sei que nada sei. Então, se eu reconheço que eu não sei, então eu posso aprender. Ele acreditava que a reflexão pessoal, você pensar, você refletir, meditar, eram as maiores fontes de sabedoria. Tanto que ele falava conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo, né? Para Sócrates, admitindo a nossa ignorância, é o primeiro passo para buscar a verdade. Ou seja, lembra daquela frase que eu falei? Só sei que nada sei. Ou seja, eu admitindo que eu sou ignorante, que eu não sei, eu vou buscar
a verdade. Então, ele acreditava que a reflexão pessoal e coisas como a meditação eram as maiores fontes de sabedoria. Ou seja, conhece-te a ti mesmo. Se você não se conhece, como você vai conhecer o outro? Como você vai conhecer as coisas da natureza? Você tem que se conhecer. O que você gosta? Você já parou para pensar? O que você gosta? O que você realmente gosta? Se eu te perguntar qual é o seu propósito de vida, você vai saber me falar? Você já parou para pensar nisso? Então, é, essa é exatamente a reflexão da qual Sócrates fala para a gente pensar, refletir e daí chegar à verdade, ao conhecimento, né, de nós mesmos, enfim. Sócrates era comprometido na busca pela verdade. Para ele, só a verdade importava, né? E assim, como que ele fazia? Ele usava muito o diálogo com os discípulos deles, né? Para procurar a verdade, né? Sócrates, ele dizia que ele tinha uma função semelhante com a da mãe dele. A mãe dele era parteira, gente. Então, segundo ele, enquanto a mãe dele trazia crianças ao mundo, ele trazia ideias, ou seja, ele dava luz à razão, né? E a filosofia, gente, ela é uma coisa que a gente não se obtém com um certificado, ela é uma postura, né? Uma postura que exige dedicação, exige compromisso pela busca da verdade, e foi o que Sócrates fez, tá? Ele era, na verdade, um questionador. Ele era aquela figura que incomoda a sociedade em todas as épocas. Um pensador incomoda muita gente, dois pensadores incomodam muito mais. Então, gente, por hoje em filosofia é só isso, tá? A gente vai, é só uma iniciação mesmo ao tema Sócrates que a gente tem conteúdo aí para ver, tá bom? Então, beijinhos, estudem, tenham juízo.